Johnny, como você começou em rádio? O que te levou à curiosidade do rádio? Curiosidade do rádio, na época da gente não tinha a internet, a facilidade de você ter a música na palma da sua mão. Era ou rádio, muita gente tinha ou rádio ou a TV. E naquela época a rádio era popularizado, né? Muitas pessoas tinham rádio por não ter condições de comprar a TV. Então a gente ouvia muito, através do meu avô, meus pais, a gente ouvia muito rádio naquela época. Então a rádio transmitia essa questão de alegria, a rádio transmitia até hoje essa questão de alegria, de mexer com o emocional das pessoas. Então você ouvia ali a música, você ouvia muito as músicas sertanejas na época. Então aquilo dali foi me fascinando. Na minha cabeça eu perguntei assim, como que esse cara está dentro desse aparelho aí? Como que ele conseguiu entrar? Então, através de uma curiosidade, eu fui me apaixonando, né, pelo rádio. Foi as duas coisas que me levou a querer conhecer o rádio, trabalhar em rádio, saber como que é a rádio, né? A curiosidade e também pelo mundo fantástico que é de transmitir sentimentos. Acho que isso foi o que me encantou mais do rádio. Que ano foi mais ou menos isso que você teve a primeira experiência com rádio? Olha, eu era muito pequeno, Celso. Eu tinha mais ou menos ali, eu acho que tinha uns 13, 14 anos, quando eu escutei rádio e lá em Campo Grande, eu sou de Campo Grande, então tudo que a gente fazia, a gente ouvia rádio. Se você vai trabalhar, você estava ouvindo rádio, no trabalho você estava ouvindo rádio, no carro você estava ouvindo rádio, em casa você estava ouvindo rádio. O rádio te informava, o rádio trazia alegria naquela época. Ou você tinha um rádio ou você tinha uma TV. E como muitas pessoas não tinham condições de ter uma TV, então a nossa diversão na época era ouvir o rádio. A gente ligava, era daqueles que ligavam na rádio para participar de sorteio de prêmios. Ganhei vários prêmios, junto com meus pais, minha irmã. A gente ia lá na rádio buscar os prêmios, lá no centro de Campo Grande. Então, assim, participei muito como ouvinte de rádio. Aquilo ali foi me encantando. Aí outra coisa que falou assim, puxa, por que não, né? Aí eu já tinha uma voz assim, pessoal, você vai apresentar um trabalho de escola naquela época, aí o pessoal já falava assim, lá vai o besouro, por causa da voz, que era um pouquinho diferenciado. E naquela época, Celso, os locutores tinha aquela tendência de ter a voz grave, aquela voz impostada. Então muitas pessoas falam, por que você não, mesmo pequeno, mesmo ali com 14, 15 anos, por que você não tenta na rádio? Então, aqui dali eu falei, mas será? Então, qualquer lugar que eu chegava, se estava ali um lugar mais fechado, eu falava assim, lá vem o besouro, que é aquela voz dele. Então o pessoal falava assim, eu falava, meu Deus, às vezes eu tinha até vergonha de falar, por ter uma voz mais alta, mais grave um pouco, eu tinha vergonha de falar, porque a voz sobressaía das outras pessoas, então eu tinha vergonha. Mas eu sou muito encantado, eu acho que a voz da gente, ela é a nossa identidade, né? Não importa se você tem a voz grave, aguda, eu acho que a nossa voz, eu sou muito encantado em estilos de voz, se você tem, eu sou apaixonado por vozes. Um outro sonho que eu tinha, que também tem a ver com a voz, é ser um dublador. Eu gostava muito, estudava muito, como que era ser dublador, né? Gostava muito, eu era muito fanático com essa questão de voz, de rádio, dublagem, né? Como que era você estar no estúdio ali de dublagem, gostava muito. Eu tinha um sonho de ser um dublador, né? Então isso foi me levando aos caminhos assim para conhecer um pouco do que é o rádio, né? O rádio é algo magnífico. Quem tem o prazer de estar ali dentro trabalhando é algo magnífico. E como é que foi esse encontro seu? O que você sentiu na primeira vez dentro do estúdio? Então, Celso, a primeira vez que eu estive dentro do estúdio, eu lembro como se fosse hoje o cheiro do estúdio. A gente lembra do cheiro do estúdio. Parece que é padrão o cheiro do estúdio, né? Eu tive a oportunidade de ir para Aparecida Taboado, morar em Aparecida Taboado, e através de um colega falou, vamos lá, eu vou te levar lá no rádio. Que eu gostava, a gente ouvia rádio praticamente o dia inteiro no trabalho, vou te apresentar a rádio. E eu fui lá na rádio, aí conheci o estúdio, o locutor me deu a oportunidade de falar no rádio, eu tremia igual, não sabia o que eu ia falar. Ele falou, não, fala a hora certa, e eu falava a hora certa. E comecei lá a perturbar o locutor,
fiquei fascinado com o estúdio lá. Então eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio lá em Aparecida do Taboado. E nisso eu fiquei lá no estúdio, falava a hora certa, falava uma música. Foi o meu primeiro contato com rádio foi em Aparecida do Taboado. E logo em seguida eu mudei para Paranaíba, né? Também fui na rádio lá em Paranaíba. Tive a oportunidade do locutor também falar, eu não sei falar nada. Eu não, fala a hora certa, falava uma música. Foi algumas experiências, foi o primeiro contato. Foi a primeira paixão que eu tive com rádio, foi em Aparecida do Taboado e Paranaíba. Só que depois voltei para Campo Grande, né? Aí já me distanciei um pouco do rádio, me distanciei, não foquei mais no rádio e fui fazer outras coisas. Johnny, você tem 17 anos já em Rio Verde, considerado aí um dos locutores mais completos, né, do rádio aqui na nossa cidade. Você passou por todos aqueles estágios, né? Locutor romântico, locutor sertanejo, locutor pop, comercial, teve aqueles estágios do locutor da madrugada, tudo isso? Tudo isso a gente passa. Eu lembro, Celso, quando eu vim para Rio Verde, a gente vê, Rio Verde tem essa cultura, a gente vem para conhecer, vem para visitar a cidade, né? E acaba se apaixonando e ficando na cidade. Então eu tenho 17 anos. Eu cheguei aqui e teve aquela preocupação, falar, a gente veio para cá, mas e agora? Você tem que trabalhar. E o primeiro lugar que eu fui para pedir um serviço, foi na Rádio Campo Alegre, na antiga, lá na Porfírio Gonçalves, a primeira. Eu lembro até hoje, subi as escadas lá, falei, Mauro, na época o Mauro Fornari que estava lá, falou, Mauro, eu queria fazer um teste. Ele falou, mas você já fez? Eu falei, nunca fiz. Ele falou, então faz um teste ali, grava. Fui lá, gravei, aí ele gostou, falou, olha, vem aqui com o locutor à noite, fica aqui para você pegar o jeito da mesa, para você fazer um programa no sábado. Acho que a maioria dos locutores começa no programa no final de semana, né? Então, eu comecei aí de noite, né? Comecei a acompanhar o locutor e eu comecei a aprender, né? A questão da mesa, computador, naquela época aqueles computador branco, antigo, né? E aquilo dali foi me fascinando cada vez mais o mundo do rádio, né? Então eu fiquei ali, aí surgiu a oportunidade, comecei a fazer o programa no sábado, sábado de tarde. Ali foi muito grande, eu fazia aquilo dali, naquela época a rádio AM era estourada, não tinha a questão da internet, então a rádio AM tinha uma audiência espetacular. Todos os programas tinham uma audiência espetacular e no final de semana me surpreendia. Só que quando eu comecei eu não sabia falar o que eu ia falar. Eu não sabia o que eu ia falar. Nos outros lugares eu falava a hora certa e desanunciava a música, né? Então eu falava o que eu vou falar. Então ficava aqui dali, meu pai me ajudava, escrevia, fazia um roteiro, fala isso, aqui dali. Meu pai me ajudava, às vezes eu ia lá. Você não tinha como escutar outras rádios de fora, porque você não tinha acesso à internet, né? Então eu ficava lá observando os outros locutores, né? Eu estudava, lia muito, fazia todo o roteiro do programa, desde o começo até o fim, escrevia, claro que às vezes não dava certo por causa do tempo, mas estava tudo escrito, então a gente foi indo. Aí surgiu a oportunidade de eu fazer o programa de noite, o locutor que estava não ficou, e eu fui para fazer o programa das 7 às 10 da noite, que é um programa mais romântico, né, até por questão de horário. Então eu agradeci muito até os locutores da época que foram lá de noite, falaram, Johnny, você tem que fazer assim. Recebi muitas dicas, até do Mauro mesmo, ia lá, falou, Johnny, faz assim, toca esse estilo de música, que foi... E nisso você vai estudando, vai lendo, vai vendo como que você ter o começo, né, para você fazer os seus programas. Então, que dali eu fui escrevendo, cada programa eu ia escrevendo, texto, cada bloco de música, escrevendo aquilo dali, e foi assim que a gente começou, né, os programas de noite. Aí tocava música romântica, aquele pagodinho, né, e a gente começou fazendo assim na AM, né. Aí, infelizmente, eu tive que sair do rádio para ter que ter um salário, e na rádio na época era difícil, porque você tinha que arrumar um patrocínio, então eu tive que ter um serviço mais fixo. E foi quando eu entrei na cerâmica, na Cerâmica Fênix, fiquei ali 10 anos na cerâmica,
e agora teve a oportunidade novamente da gente voltar para o rádio, né? Agora FM, outro estilo de fazer rádio, né? Você tinha ali o seu estilo AM, então quando você vai para o FM você tem que mudar, você tem que estudar, só que ali você já tem a internet, então eu tive que estudar muito, aprender. Como eu falo, Celso, eu nunca tive medo de desafio, né? Nunca tive medo de desafio. Então eu fui atrás, fui buscar, fui estudar, paguei cursos para mim também de locução, para a gente não ficar só naquele feijão com arroz, né? Então você tem que sempre estar se inovando. Então foi foi o nosso começo. Eu comecei ali no horário das 8 às 11, um horário nobre, então exigia mais ainda da gente, a gente estudar mais, né? Se aperfeiçoar mais para a gente fazer os programas ali, Celso. Bacana, Johnny. Então você pode dizer que você sempre está se reinventando no rádio. Sempre se reinventando, né? Eu comecei com eclético ali, todos os estilos de música, né? Comecei depois a fazer os flashes nos comércios, né? Os flashes no comércio também não tinha feito. A gente vai lá, estuda como que é, você tem que... Tudo tem um estudo. Muitas pessoas falam assim, não, você fica lá só no ar-condicionado, sentado. Mas você sabe que tudo a gente tem que estudar, a gente tem que saber, você tem que se aprofundar mais para você agradar os seus ouvintes, né? Agradar os seus ouvintes, agradar o comércio. Aí eu fui para o programa sertanejo, já agora de madrugada, no programa sertanejo. Quer dizer, são vários estilos que todos os estilos você tem que se aprofundar, tem que estudar, você tem que correr atrás para você não ficar para trás. Tá certo. Para a gente finalizar, se você fosse fazer uma mensagem de rádio para o Johnny, o que você ia falar? Continua se reinventando, não para, estudando mais, é isso que a gente tem que tentar se reinventar cada vez sempre. O mercado está aí, a internet está aí, ouvir música, as pessoas ouvem no celular, ouvem música em qualquer lugar, então a gente está ali para fazer a companhia para as pessoas que estão ouvindo rádio. Então é muito gratificante você sair na rua e as pessoas falam assim, ó, parabéns pelo programa que você está fazendo, isso aí paga o nosso salário. Então que a gente continue cada vez mais trilhando esse caminho com muito esforço, muito estudo, né? A gente está sempre estudando, sempre se inventando, procurando coisas novas para atender os nossos ouvintes todos os dias, Celso.